Olá, amigos, amigas, estamos iniciando o nosso momento de estudo, no qual estamos vendo o compêndio da doutrina social da Igreja. Temos um vídeo introdutório a respeito deste compêndio, temos também diversos vídeos que já foram produzidos e que você pode encontrar no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Pascom Soledade, YouTube Pascom Soledade. Procure aí para você se inteirar do que nós já dissemos até aqui. Nós estamos agora no momento vendo a parte do compêndio em que fala sobre Jesus Cristo. E como eu já disse nos vídeos anteriores, essa parte ela é bastante reduzida, são apenas 2 páginas ali, falando sobre Jesus. Muito bonito, por sinal, aquilo que é apresentado sobre Jesus, mas, no entanto, é apresentado mais no sentido querigmático. É apresentado o Cristo da fé, é apresentado aquela segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a fonte do amor trinitário, que veio revelar para todos nós o amor misericordioso de Deus. Mas, no entanto, talvez aqui tenha faltado apresentar um pouco aquele Jesus mais histórico, aquele Jesus que esteve em meio aos excluídos, aos marginalizados, aos doentes, exatamente sendo um sinal desse amor misericordioso de Deus, que é tão enfatizado nos números do compêndio que se refere a Jesus. Por isso que nós estamos já há alguns vídeos, 2 ou 3, falando sobre esse Jesus, mas na perspectiva de uma teologia latino-americana. Olhando então Jesus, esse Jesus histórico, já vimos aí os diversos grupos religiosos que havia no tempo de Jesus, por exemplo, os fariseus, alguns grupos das classes mais abastadas, como os saduceus, e como que Jesus interagia com esses grupos do seu tempo. Vimos também toda a questão dos marginalizados no tempo de Jesus, os excluídos no tempo de Jesus, e excluídos por motivos legais, por motivos cultuais, doentes, pobres, prostitutas, cobradores de impostos, e como que Jesus então interagia com essas pessoas. O que nós pudemos ver e acentuamos é que Jesus estava junto a essas pessoas, Jesus estava no meio dessas pessoas, Jesus escolheu um lugar que é exatamente junto a eles. Não que ele fosse contra os outros, porque ele frequentava a casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram pessoas bem situadas economicamente naquele tempo. Ele foi tomar refeição na casa de fariseus, porém, Jesus estava sempre junto a esses que eram os mais vulneráveis no seu tempo. Basta a gente ler os evangelhos que nós vamos perceber isso. Jesus, portanto, é para nós o fundamento daquilo que a teologia latino-americana chamou de opção pelos pobres, que depois, em Puebla e nas outras conferências do episcopado latino-americano, ficou formulado como opção preferencial pelos pobres. Não é uma ideologia, mas é algo que faz parte da fé cristológica. E quem disse isso foi o Papa Bento XVI, ao abrir a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, realizado em Aparecida. No seu discurso inaugural, o Santo Padre Bento XVI disse: não tem como crer em Jesus sem fazer uma opção decidida pelos pobres. A opção pelos pobres está implícita na fé cristológica, acentuou o Papa Bento XVI. E ainda a mesma conferência, depois, no transcorrer dos seus estudos, vai trazer lá no seu documento dizendo que esta opção não é uma opção setorial, quer dizer, algo que diz respeito apenas à pastoral social, mas esta opção é uma opção que deveria, de alguma forma, perpassar transversalmente todas as estruturas e prioridades pastorais. Isto é,
não é apenas das pastorais sociais, mas deve ser também da pastoral litúrgica, da pastoral familiar, da pastoral do dízimo, daí assim por diante. Todas as pastorais e grupos vivos que existem em nossas comunidades. Esta opção deveria, portanto, perpassar transversalmente todas as nossas estruturas e prioridades pastorais. Outro dado que nós podemos ver nesse Jesus histórico e que é relevante para a doutrina social da igreja é a sua pregação a respeito do reino de Deus. Pregação essa que é central em Jesus, é o querigma de Jesus. Enquanto o querigma dos apóstolos, dos Atos, foi exatamente Jesus ressuscitado, o Jesus glorioso e a adesão de fé a esse Jesus, o querigma de Jesus, o anúncio de Jesus foi o reino de Deus. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Em Jesus, o reino de Deus se fez próximo das pessoas. No entanto, é preciso uma mudança de mentalidade para fazer parte deste reino. É preciso passar por uma porta estreita, como várias vezes vemos ali nos relatos do Evangelho, para adentrar neste reino. Alguns não cabem nesta porta estreita. Temos como exemplo o relato de alguém que era praticante dos mandamentos e ao qual Jesus disse: olha, falta só uma coisa para você, vende tudo que você tem, dá aos pobres e venha ser meu discípulo. E o Evangelho diz que essa pessoa foi embora pesarosa, muito triste, porque ela era muito rica. Portanto, há alguns que não conseguem passar por essa porta estreita para poder seguir assim a Jesus mais de perto, vivendo os valores do seu reino, que são vida, justiça, paz e verdade. Vida, justiça, paz e verdade. Os grandes valores que nós temos do reino de Deus. E todas as vezes em que nós defendemos e procuramos cada vez mais que esses valores sejam vivenciados em nossa sociedade, vida, justiça, paz e verdade, nós estamos ensaiando o reino de Deus entre nós, que um dia irá se manifestar de uma maneira gloriosa. Mas já começamos desde já a ensaiar entre nós esse reino. Vida, justiça, paz e verdade. Cada vez que você procura vivenciar isso, cada vez que você promove isso, lá onde você está, lá no seu grupo de convivência, lá na sua comunidade, lá no seu grupo social, cada vez que você procura promover esses valores, você já está ensaiando o reino de Deus. Nós vamos, de certa forma, antecipando parcialmente o reino de Deus entre nós, que um dia aparecerá na glória, que um dia brilhará permanentemente, mas que nós já vamos ensaiando entre nós. E um terceiro ponto a ressaltar são as bem-aventuranças, que encontramos lá no Sermão da Montanha, no capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. As bem-aventuranças, como diz o Papa Francisco, constituem a identidade do cristão. São aquelas que identificam os cristãos. São aquelas proposições do reino de Deus que somos chamados a vivenciar. Nós não fomos muito educados para esse espírito das bem-aventuranças. Talvez a gente mal conheça as bem-aventuranças. Às vezes sabemos até de cor os 10 mandamentos, mas não sabemos de cor as bem-aventuranças, seja na versão de Mateus ou seja na versão de Lucas. Portanto, precisamos também entre nós cada vez mais intensificar o espírito das bem-aventuranças, conhecer as bem-aventuranças. Aliás, eu até quero sugerir a você que procure, que leia e que conheça o capítulo 3º da exortação Gaudete et Exultate, sobre a santidade no mundo atual. O capítulo 3º, todo ele muito profundo sobre as bem-aventuranças.
no qual o Santo Padre faz uma reflexão de cada uma das bem-aventuranças e que serve muito para orientar a nossa vida cristã. Voltaremos na próxima quarta-feira para continuar o nosso estudo sobre doutrina social da Igreja. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.